Olá pessoal, professor Josias Santana do canal Platina na Física aqui falando. E nesse vídeo a gente vai dar início à sequência de aulas sobre trabalho e potencial elétrico. Bom, primeiramente nós vamos ter que lembrar que a definição do trabalho necessário para você sair de um ponto A até chegar a um ponto B, ele é dado como sendo o produto da força vezes o deslocamento, que é a distância entre o ponto A e B, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. No caso aqui, como a gente vai estar trabalhando com a força elétrica, nós temos o quê? Que essa minha força sempre vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do meu deslocamento. Ou seja, o ângulo θ entre a força e o meu deslocamento vale zero. Dessa forma, nós temos que o cosseno de zero de θ vale 1, e assim nós temos que o trabalho para você sair do ponto A até o ponto B pela força elétrica é dado apenas como sendo força elétrica vezes o seu deslocamento. Você tem aqui um ponto do espaço A, aqui você tem um outro ponto B, nessa regiãozinha aqui que eu delimitei, e você tem essa distância D entre elas. Vai estar atuando sobre essa, vou colocar aqui uma carga pontual Q no ponto A, e essa minha carga pontual Q vai sair do ponto A até o ponto B através da interação dessa força. Vamos começar aqui com a parte mais simples, que seria o seguinte. Nessa região delimitada, você tem um campo elétrico uniforme. Se você tem um campo elétrico uniforme, você pode escrever essa sua força elétrica como sendo a carga de prova vezes a intensidade desse meu campo elétrico. Então, se eu substituir essa fórmula na fórmula do trabalho, nós vamos ter que o trabalho para você sair do ponto A até o ponto B, para você levar uma carga pontual Q do ponto A até o ponto B num campo elétrico uniforme, vai ser dada por Q vezes E vezes o... Uma coisa que é importante a gente comentar aqui é o seguinte. Sempre que esse trabalho for maior do que zero, a gente tem aqui o que a gente chama de trabalho motor. Sempre que o trabalho for menor do que zero, você vai ter o trabalho resistente. Então, como é que a gente vai fazer aqui a análise para você poder saber se você tem um trabalho motor ou se você tem um trabalho resistente? Vamos analisar aqui duas formas para esse caso aqui do campo elétrico uniforme. Vamos considerar que esse nosso campo elétrico esteja, por exemplo, nessa direção, da esquerda para a direita. Eu vou considerar aqui, no primeiro caso, o ponto A, aqui o ponto B, e essa minha carga se deslocando da esquerda para a direita. Uma carga Q maior do que zero. Nessa condição que a gente colocou, o que é que acontece? Vai atuar sobre essa carga Q, uma força elétrica E, que vai fazer com que a minha cargazinha Q maior do que zero vai sair do ponto A e vá até o ponto B. Ele vai estar na mesma direção e no mesmo sentido do meu campo elétrico. Nessas condições, você vai ter que o seu trabalho vai ser maior do que zero. Então, para essa condição, você teria o quê? Que você ia ter o trabalho maior do que zero e você ia ter o trabalho motor. Se eu fosse pegar o trabalho inverso, agora ele ir de B até o ponto A, você iria ter que fazer uma força contrária ao sentido natural que iria estar acontecendo. Então, quando você fosse pegar aqui o trabalho de B até A, você ia ter aqui que iria aparecer um deslocamento que ia estar no sentido contrário, e esse meu trabalho ia ser menor do que zero. E o valor dele ia ser justamente quem? O meu trabalho de B até A ia ser o negativo do meu trabalho que eu levei de A até B. Quando eu estou fazendo esse trabalho, o movimento no sentido contrário, no caso de B até A, esse meu trabalho passa a ser menor do que zero, e eu iria ter aqui, no caso, o meu trabalho resistente. Por quê? Porque o sentido natural seria ele ir de A até B, seguindo
é simplesmente a direção do campo elétrico uniforme que está sendo aplicado aqui nessa situação. Como você está fazendo com que essa sua partícula descreva um movimento contrário ao movimento natural que ela tem, você tem que fazer um trabalho sobre essa sua partícula. Então você vai estar fazendo aqui o trabalho resistente, por isso que ele vai ser um trabalho menor do que zero. Uma outra opção que a gente pode ter para analisar seria o seguinte: eu ter essa mesma situação aqui, o meu A e o meu B, só que agora eu pegar aqui uma carga que seja menor do que zero, uma carga negativa. Quando acontece isso, quando você tem essa situação, o que é que acontece? A tendência natural de uma carga negativa é que ela se movimente no sentido oposto ao meu campo. Ou seja, a tendência natural dela é que ela saia do ponto B e vá até o meu ponto A. Então, nessa situação que você tem aqui uma carga menor do que zero, o meu trabalho iria ser um trabalho motor, ou seja, um trabalho menor do que zero, quando eu estivesse indo do ponto B até o ponto A. Quando eu for pegar a condição que eu quero para ela ir de A até B, nessa condição é que eu iria ter que o meu trabalho ia ser menor do que zero, iria ter o meu trabalho resistente. Então, de forma geral, o que é que a gente vai observar aqui? Numa carga positiva, quando você tem que ela segue a tendência natural de se mover na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico uniforme que está naquela região, você vai ter um trabalho motor. Já quando você está se movimentando essa carga positiva na direção, no sentido contrário ao sentido do campo elétrico daquela região, você vai ter o trabalho resistente. E para a carga negativa, carga de prova negativa, carga de prova menor do que zero, vai ser justamente o contrário. Como a tendência natural do movimento dela é se movimentar no sentido oposto ao sentido do campo elétrico uniforme daquela região, você vai ter um trabalho resistente quando você está se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, e você vai ter o trabalho motor quando você vai ter com que essa sua partícula está se movimentando na mesma direção, mas com o sentido contrário a esse meu campo. Lembrando que, em ambos os casos, essa nossa distância D é a distância que eu tenho entre o ponto A e o ponto B, que vai ser justamente o deslocamento que você vai fazer aqui nessa direção. Aqui nós estamos considerando sempre o deslocamento ocorrendo em linha reta. Mas você pode ter a situação, aqui a região qualquer do espaço, que tem um campo elétrico atuando, você tem aqui ainda o seu ponto A e o seu ponto B, só que você quer sair do seu ponto A até o seu ponto B, passando aqui por esse ponto C, ou seja, eu vou sair de A até C e depois eu vou sair de C até B, por essa trajetória. Ou você poderia também querer fazer uma trajetória aleatória qualquer, saindo do seu ponto A e chegando nesse seu ponto B. O que é que vai acontecer aqui nesse caso? O trabalho vai mudar, o trabalho vai ser maior ou vai ser menor do que no caso se eu tivesse pego ele indo simplesmente nessa minha linha reta que une o ponto A ao meu ponto B. Bom, você lembrando aqui novamente da definição aqui do seu trabalho, o trabalho, quando você escreve ele nessa forma, você está garantindo que essa força sempre vai estar na direção do seu deslocamento, para você contabilizar esse seu trabalho, ou você vai estar garantindo aqui que você só vai pegar o deslocamento que está na direção da força. O que isso quer dizer aqui? Nessa minha região, você continua tendo o seu campo elétrico uniforme aqui, aplicado nessa região. A minha força sempre vai estar na direção desse meu campo elétrico. Então, essa minha distância entre A e B vai estar ao longo dessa minha linha de força desse meu campo elétrico. Quando você vai fazer um caminho qualquer, o que vai acontecer é o seguinte, que você vai ter agora uma componente de perpendicular a esse seu movimento do seu campo. E quando você pega uma componente perpendicular, isso quer dizer o quê? Que forma um ângulo de 90 graus. Então, o cosseno de 90 é zero, então você não vai realizar trabalho nessa direção perpendicular. Então, quando você está pegando um deslocamento passando por um ponto qualquer, você só vai contabilizar a projeção, a componente que está na direção da linha reta que une o ponto A ao meu ponto B. Ou seja, independe da trajetória que você escolha para você fazer com que essa sua partícula saia do ponto A e chegue ao ponto B. O trabalho sempre vai ser dado
como sendo o valor da carga vezes o valor do campo elétrico uniforme daquela região, multiplicado pela distância D, que é justamente a distância em linha reta que une o ponto A ao meu ponto B. Dito isso, a gente começa a perceber que o seguinte, na verdade, já que o meu trabalho necessário para eu levar minha carga Q do ponto A até o ponto B independe da minha trajetória, isso significa o quê? Que só preciso eu saber aonde é que eu estava e para onde é que eu vou para poder contabilizar esse meu trabalho. Então aqui na realidade independe se o meu campo elétrico que está nessa minha região é um campo elétrico uniforme ou é um campo elétrico variável qualquer. Mas uma coisa que sempre vai acontecer é o seguinte, o trabalho para você ir de A até B, como só depende do ponto onde eu estou e do ponto para onde eu vou, ele é uma constante. Essa minha cargazinha que vai estar se deslocando ao longo dessa trajetória, o valor dela também não vai mudar pelo fato dela estar se deslocando. E ela também vai ser o quê? Uma constante. Então, dessa forma, o que é que acontece? Eu posso reescrever esse meu trabalho, o trabalho de A até B dividido pela essa minha carga Q. Como o trabalho é constante, o meu Q é constante, isso aqui vai ter que ser igual a uma constante. Só que isso aqui, o que é que acontece? Ele também, se você isolar aqui o Q nessa formulazinha aqui, você vai ver que essa constante também é igual ao produto do campo elétrico vezes essa minha distância D, entre esses dois pontos. Essa minha distância você pode até manter fixa, mas o que é que acontece? Esse meu campo elétrico, como eu acabei de falar, ele não necessariamente tem que ser um campo elétrico uniforme, ele pode ser um campo elétrico variável, ele pode ser um campo elétrico qualquer. Então eu estou dizendo aqui que eu tenho uma divisão de grandezas constantes, que é igual a uma coisa que não necessariamente me é constante. Isso vai me dizer o quê? Que deve existir, então, uma propriedade intrínseca desse meu ponto A e uma propriedade intrínseca desse meu ponto B, já que o meu trabalho independe da trajetória, só depende desse meu ponto A e desse meu ponto B, que vai ser igual a essa divisão do meu trabalho por essa minha carga que eu estou considerando. Então, nós vamos denominar aqui que essa propriedade intrínseca que existe no meu ponto A é o que a gente vai chamar de potencial elétrico no ponto A. E essa propriedade intrínseca que você tem no ponto B vai ser o que a gente vai chamar de potencial elétrico do ponto B. Dessa forma, nós vamos poder escrever isso aqui como sendo o quê? Para eu sair do ponto A até o ponto B, eu vou pegar a diferença do potencial que eu tenho no meu ponto A com o potencial que eu tenho no meu ponto B. Que eu vou chamar isso aqui de um U, que vai ser a minha diferença de potencial. Ou seja, a diferença de potencial, que eu defini aqui como sendo o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B, ele vai ser igual ao trabalho necessário para eu movimentar uma carga de prova Q, do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor dessa minha carga. Então, nós definimos o potencial elétrico, mais precisamente a diferença de potencial elétrico. Analise o seguinte, eu tenho aqui que a minha DDP, a minha diferença de potencial elétrico agora, vai ser uma constante. Mas, em momento nenhum, eu tenho como mensurar quem vai ser o meu potencial no ponto A ou quem vai ser o meu potencial elétrico no meu ponto B. O que eu sei é que a diferença entre eles tem que ser igual a essa minha constante aqui. Então, como é que eu vou poder fazer para poder mensurar qual vai ser o valor do potencial elétrico no ponto A ou o potencial elétrico no ponto B? A priori, considerar o seguinte, como para mim não importa qual é o valor do potencial elétrico do ponto A especificamente, nem o valor do potencial elétrico do ponto B especificamente, mas sim a diferença que tem entre esses potenciais, nós vamos definir aqui um potencial chamado de potencial de referência. E o que vem a ser o potencial de referência? Como eu só estou interessado na diferença de potencial entre esses dois potenciais, o potencial de referência que a gente vai adotar é um potencial que a gente vai estar tomando como sendo zero. Como assim, professor? Vamos lá. Se eu considerar que o potencial de referência vai ser o potencial no ponto B, em outras palavras, eu estou dizendo que vou considerar o meu potencial no ponto B sendo igual a zero.
Quando eu considerar o potencial de referência sendo o ponto B, o potencial elétrico no ponto B passa a ser zero. Dessa forma, a gente vai ter o quê? VA menos zero vai ser igual ao trabalho de A até B dividido por essa carga. Ou seja, eu vou ter que o potencial no ponto A passa a ser quem? O trabalho que foi necessário dividido pela minha carga. E se você adotar agora o potencial elétrico no ponto B, no ponto A como sendo o potencial de referência? Se você adotar o ponto A como sendo o ponto de referência, você passaria a ter que o seu VA é igual a zero e, consequentemente, você ia ter o quê? 0 menos VB ia ser igual ao trabalho de A até B dividido por Q. Ou seja, você ia ter aqui no caso que o seu VB ia ser menos o trabalho de A até B dividido pela carga Q. Então pronto, nós pegamos aqui a definição de como você calcula o trabalho realizado por uma força elétrica para você deslocar uma carga Q do ponto A até o ponto B. Definimos aqui uma diferença de potencial e vimos que é interessante a gente definir essa diferença de potencial como tendo um potencial de referência, porque nesse potencial de referência você tem que ele vale zero e assim você vai poder calcular essa diferença de potencial ou simplesmente o potencial num determinado ponto. Um exemplozinho aqui prático. Digamos que você tem uma carga Q de 1 microcoulomb. Lembrando que 1 microcoulomb vale 10 a menos 6 coulombs. A gente não sabe qual é a diferença de potencial, mas vamos dizer aqui que você tem o trabalho necessário para você ir de A até B como sendo 10 a menos 4 joules. Nessa situação, eu poderia pedir para você me dizer o seguinte: qual é a diferença de potencial que existe entre esse ponto A e esse ponto B? Qual seria o potencial no ponto A se eu adotar o ponto B como sendo o ponto de referência? Ou qual seria o potencial no ponto B se eu adotasse meu ponto A como referência? Partindo aqui dessa equação que a gente acabou de deduzir, nós teríamos o quê? Que a diferença de potencial entre esses pontos seria simplesmente quem? O valor do trabalho, que a gente definiu aqui como sendo 10 a menos 4, dividido pelo valor da minha carga, que é 10 a menos 6. Dessa forma aqui você ia ter o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 4 menos menos 6 dá mais 6. 6 menos 4 dá 2, então você ia ter 100. Qual vai ser a unidade de medida da minha diferença de potencial ou do meu potencial? Vamos analisar aqui. Se eu tenho um trabalho por carga, trabalho é uma energia, você vai ter aqui joules por coulomb. A essa unidade de medida aqui de joules por coulomb, a gente dá o nome de volts. Então, você tem aqui uma diferença de potencial de 100 volts. Pronto. Agora vamos lá. Se eu sei que essa minha diferença de potencial vale 100 volts, quanto é que vai ser o potencial no ponto A se eu adotar o meu potencial no ponto B como sendo o potencial de referência? Então vamos lá, você vai ter o quê? Que a diferença de potencial é VA menos VB. Se eu adotar meu ponto B como sendo o ponto de referência, eu estou dizendo o quê? Que esse meu potencial em B vale zero. Dessa forma, o meu potencial no ponto A é a própria diferença de potencial. Agora, se você adotar o referencial, o potencial de referência como sendo no ponto A, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o meu potencial em A agora, que vai ser zero, e a minha diferença de potencial passa a ser quem? Menos VB. Dessa forma, o meu potencial no ponto B vai ser quem? Menos a diferença de potencial. Ou seja, você vai ter menos 100 volts. Analise o seguinte. Para cada um dos casos que a gente considerou, se eu considerar a referência como sendo ponto A, zerando o meu potencial em A, você tem um determinado valor para o potencial em B. Diferente, obviamente, quando você adota o ponto B como sendo o potencial de referência, porque quando você adota o ponto B como sendo o ponto de referência, o meu potencial no ponto B é que passa a ser zero e o meu potencial em A passa a ser 100 volts. Dessa forma, você vai ter o quê? Você vai ter valores diferentes para o potencial, dependendo de como você está pegando a referência, mas a diferença de potencial sempre se mantém constante. Bom, pessoal, como esse vídeo está ficando grande, eu vou parar ele por aqui e no próximo vídeo a gente dá sequência a essa série de explicações. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo, deixe seu comentário com alguma dúvida, sugestão, tanto aqui nos comentários como lá nas redes sociais, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!